Olá, muito boa noite a todos vocês, alunos, ex-alunos, advogados e advogadas, colegas e amigos de São Bernardo do Campo, região do ABC, estado de São Paulo e de todo o território nacional. A FAPAM, com mais uma das suas inovações, inicia hoje as lives de férias para todo mundo poder apreciar. E vamos começar com a maior autoridade do país em comunicação, em oratória, que é o professor Eduardo Moretti. Mas antes de passar oficialmente a fala para esse gigante da comunicação, eu vou pedir a todos os nossos ouvintes, ao professor protagonista dessa noite, o palestrante, professor Eduardo Moretti, a professora Lúcia Cássia Machado, 1 minuto de silêncio em nome da nossa querida advogada, ex-aluna da FAPAM, que veio a óbito aos seus 24 anos de uma forma prematura, inesperada, que é a doutora Maiara Serrano, que tem a sua OAB inscrita na cidade de Mauá, na região do nosso grande ABC. Então, eu peço ao professor Moretti, professora Lúcia, permissão para adotar 1 minuto de silêncio. Retomamos cumprimentando todos os familiares. Será recebida lá no nosso céu, através do nosso Pai Celestial, com muito carinho, com muito amor. Ela vai plantar lá o que plantou aqui na Terra conosco: amizade, carinho, afeto e muita solidariedade. Passamos, então, a falar sobre essa inovação das lives de férias da nossa faculdade FAPAM. Abertura hoje, como eu disse, com o professor Eduardo Moretti. Amanhã teremos mais 2 palestrantes importantíssimos, que é a professora Dalva Siqueira e o professor José Edson, que falarão sobre saúde mental, Covid-19. E no fechamento, no coroamento, teremos a nossa querida coordenadora geral, a professora Débora Perillo Chevitz, que estará ao lado do magistral professor, educador, mestre Henrico Alazia Júnior, que falarão sobre o aniversário de 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E quero também aqui anunciar que a FAPAM, com essas inovações, declara aberto o seu processo seletivo digital e presencial com hora marcada para o curso que se inicia a partir do 2º semestre. Então, hoje, eu quero apresentar o nosso palestrante, professor doutor Eduardo Moretti, advogado empresarial, uma das maiores lideranças institucionais e partidárias do nosso país. Hoje está fazendo um trabalho extremo social como presidente do Rotary Club de São Bernardo do Campo para a gestão 2020-2021, com esse trabalho brilhante, agigantado, que seria somente, professor Moretti, pessoas do seu quilate para estar diante de que Vossa Excelência assumiu. Além de tudo isso, professor educador, é o nosso grande maestro da nossa a falar para todos os nossos ouvintes sobre o tema oratória para acadêmicos de direito, professores e advogados. A apresentadora, que estará dividindo essa bancada comigo, a querida professora, historiadora, advogada e nossa grande professora, a professora Lúcia Cássia Machado, que hoje coordena as nossas atividades complementares na FAPAM. A quem eu passo a palavra para as suas considerações iniciais. Professora Lúcia Cássia Machado, antes de passar o palestrante da noite, passo para Vossa Excelência para as considerações do professor Eduardo Moretti.
Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Boa noite, professor Matias Alves Correia, boa noite, professor Eduardo Moretti, boa noite, né, aos nossos ouvintes, né, aos nossos alunos, ex-alunos, amigos, colegas, né, advogados, familiares que eu estou vendo aqui, né, entrando na rede para nos ouvir, participando. É um prazer estar, né, com vocês novamente, mesmo que virtualmente. As lives de férias, né, é mais uma inovação da nossa faculdade em substituição aos nossos cursos de férias, porque durante as nossas férias sempre tivemos os cursos regulares de férias. Então, agora, neste momento especial, né, e delicado pelo qual passamos, as atividades seguirão, né, pela forma virtual, né? O mundo muda, né? Como diz a história, né? Como muitas vezes eu brinco até com os alunos, aproveitando aqui a ópera, né, e a obra de Karl Orff, né, na Carmina Burana, seguimos a nossa vida como uma roda, né? Uma roda aqui da fortuna, uma roda gigante. E neste momento da história, estamos passando por um período de transformação, né? Tudo na nossa vida, né? Na nossa profissão, nos nossos estudos, seguirão de uma forma diferenciada. Então, com prazer que apresentamos a nossa live de férias e iniciando o nosso querido professor, né, Eduardo Moretti, que falará a todos sobre um assunto muito importante, né? A oratória, né? Muito importante, aqueles que gostam, que fizeram o curso aí do Tribunal do Júri, que gostam da sustentação oral, né? É muito importante, né? E não só aqui, eu sei que no nosso Face aqui, professor, tem vários, né, professores de outras, né, outros colegas aqui com outras formações, tem médicos, dentistas, né, professores e a todos, né? A oratória é muito importante, é uma forma de comunicação. Olha a professora Dalva aqui também nos dando boa noite, né? Então, boa noite, professora. Bom, professor Moretti, né? O professor Moretti, ele, né, tem um currículo aqui que eu ficaria a noite inteira falando do currículo do professor Moretti. Dispensa, né? Nós dispensamos as formalidades para passar a palavra ao nosso, né, ilustre professor. Meu rei, professor Matias Alves Correia, parceiro aí de longa data, esse grande líder da educação, este sim, verdadeiro piloto da aeronave, não é isso? Uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vive ensino, vocacionada para o magistério ao extremo. Ele pensa não 24 horas, mas 25 horas por dia em educação, então não é à toa que chegou onde chegou. Com muito esforço, com muita dedicação, com muito carinho, um batalhador incansável pela educação. Então é um privilégio, meu diretor, abrir esta série de lives, a seu convite, a convite da professora Lúcia Cássia Machado, e realmente é um privilégio estar servindo a FAPAM junto à sua administração, que já data aí de muitos anos, e eu sempre que tenho a oportunidade de dizer, lembro que a FAPAM era uma antes e outra depois da sua gestão. O professor Eustáquio, que foi o fundador e idealizador da FAPAM, fez um trabalho maravilhoso e teve o senhor ao lado dele nesses momentos iniciais. Aí o senhor se ausentou, foi dirigir uma outra instituição e depois retornou à FAPAM e realmente a reinventou. Então, aqui, para aqueles que não conhecem ainda a história da FAPAM, saibam que a FAPAM é a faculdade que vocês conhecem, graças ao carinho, à dedicação incansável do professor Matias. E a professora Lúcia Cássia, que, aliás, o professor Matias sempre lembra da história, né? Os dois eram ex-adversos de alguns processos, né? Não é isso mesmo? Foram colegas, inclusive, acho que de Banco Itaú, e depois se reencontraram no magistério. E a professora Lúcia Cássia veio também, são mais fortes aqui na FAPAM, com seu trabalho incansável, também pessoa profundamente vocacionada para o magistério, professora em escola pública e também professora de nível superior. Então, os alunos que têm a oportunidade de ter a professora Lúcia Cássia como tutora, como orientadora, como professora, como mentora, sem dúvida nenhuma são privilegiados. E agora a professora Lúcia Cássia, à frente das atividades complementares, segura que só vem coisa boa, certo? Pois é, Então, professor vamos lá, Moretti, vamos trocar uma ideia?
Vamos trocar Isso, uma vamos ideia? trocar uma ideia, professor. Olha só, estou vendo aqui muita gente, hein, professor Matias? Olha, Salvador, Petrolina, Juazeiro, olha, Belo É o mundo Horizonte, todo, é o o mundo mundo. todo está aqui. O professor Matias pode dizer do universo, a FAPAM está no universo, né? Que maravilha, né? Transcendendo aí as fronteiras de São Bernardo, a FAPAM. Pois Então, é, ó, mas quando a gente Portugal fala de também. oratória, o que é importante a gente ter em mente? Todos nós precisamos saber nos expressar. O problema é que o medo de falar em público, para muitas pessoas, só é superado pelo medo da morte. Aliás, tem estatísticas sobre isso. Logo depois do medo da morte, o medo de falar em público. E para algumas pessoas é tão congelante esse medo de falar em público que elas literalmente travam. E antes até de entrar no tema, só vou comentar sobre uma situação muito curiosa, muito peculiar, que eu assisti num dos cursos de oratória. Aliás, o segundo curso de oratória que eu fiz. Né? Eu era aluno na época, já me interessava pela temática, e tinha lá uma médica muito conhecida, neurologista, uma pessoa de absoluto respeito no seu nicho de mercado. Mas toda vez que ela ia falar em público, ela travava. E ela comentou, inclusive comentou com os colegas ali de turma de aula de oratória, que certa vez ela foi preparada para a palestra, só que na hora que ela viu o público, ela simplesmente congelou, não conseguiu falar. E o mestre de cerimônia, sensível que foi a situação, abraçou-a, retirou-a do palco, ele já tinha uma segunda pessoa que iria, caso ela falhasse, ministrar a palestra, e aí, enfim, a coisa fluiu. Mas quando ela contou isso para os demais colegas, ela chorou. E olha só o pavor do qual a pessoa é tomada. Por que isso acontece? Por que existe o medo oratório? Não vou contar agora, mas no final vocês vão ver a resposta. Porque, afinal de contas, nós vamos aprender hoje algumas técnicas. Técnicas através das quais todo mundo vai conseguir falar em público. Então, assim, não requer prática, tampouco habilidade. É aplicar a técnica, tudo bem? Tranquilo, sereno? Eu vou falar passo a passo essas técnicas. Se você quiser tomar nota aí, fica à vontade. Mas tem muitas obras a respeito aí no mercado. Aliás, do professor Reinaldo Polito, que o professor Matias já fizemos o curso, né, professor Matias? É um orador excepcional, uma pessoa muito conhecida. Inclusive, eu já dividi palco com ele em alguns eventos da Fiesp, né? Ele palestrava antes, eu depois. E, então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Profunda conhecedora do tema. Então, são livros muito legais, tem até livros muito curtos sobre oratória. Mas, basicamente, o que a gente vai falar na palestra de hoje? Técnica simples para você já aplicar no seu próximo discurso. Ai, mas e agora? Como é que ficou o mundo, né? Os discursos são todos virtuais. Veja bem, não importa se é TV, se é teatro, se é cinema, é atuação do mesmo jeito. Então é importante você dominar essas técnicas para poder aplicar essas técnicas, seja onde for. No discurso, no final de semana, lá na casa da sua tia, no batizado, no velório, no casamento, você vai estar preparado para toda e qualquer situação, porque, repito e insisto, são técnicas. Então vamos lá, primeira e mais importante coisa. Antes de você abrir a boca, sabe que as pessoas vão lhe julgar pela forma como você vai se apresentar? Pois bem, a forma como você se veste fala tudo sobre você. Fala tudo. Então, assim, para não errar, muita gente talvez até não vá concordar, mas o que eu vou falar é uma verdade universal. Roupa social. Aliás, a palestra de hoje é mais voltada para o público da área jurídica, mas não exclusivamente. Mas você com roupa social está bem vestido em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ah, hoje em muitos eventos se dispensa gravata. Mas se você está com um terno e com uma camisa, você não vai errar. Você não vai errar. Ah, mulher, coloca um taieiro, uma saia na altura do joelho ou uma calça, também está certo, não vai errar. Porque, repito, antes de você abrir a boca, as pessoas vão olhar como você está se vestindo. E querendo ou não, uma roupa formal, uma roupa social, já demonstra seriedade. Eu até brinco, com roupa social, você pode até ir na praia, você dobra a calça e fica chique, dobra a manga da camisa, você está arranjado, meu amigo. Então, assim, roupa social. Roupa social é caro? Não, não é caro. Roupa social não é caro. Se você for ver, tem muita roupa que a moçada usa aí, né? Roupa de marca, calça jeans, camiseta, que é até muito mais cara do que um terno. Então, assim, não precisa ter 20 ternos, né? Para você que é homem. Para você que é mulher também não precisa. Escolha 2 ou 3, cinza, azul escuro, um preto. Tá tudo certo. E mais ainda, se você for homem, você tem uma vantagem. A gravata, você pode usar o mesmo terno todo dia. Trocou a gravata, meu amigo, já é outra roupa. Então, assim, antes de você abrir a boca, as pessoas vão lhe julgar pela maneira como você está se vestindo. E sabe por que é importante se vestir com seriedade? Isso demonstra respeito ao seu público. E nem eu tô aqui numa live, você fala, não, podia estar de camiseta. Sim, mas eu sou o palestrante. Já que eu vou falar de como é que você se apresenta, então eu preciso me apresentar de forma adequada. Ah, tem gente que usa
já que está em casa, né, uma calça jeans e de repente um paletó que não combina, não tem problema. Mas se você for se apresentar, busque sempre uma roupa adequada. Então, repetir, terno e gravata, você está vestido em qualquer lugar. Tranquilo? Ótimo. Cheguei para dar minha palestra. Chega pelo menos 15 minutos antes. No mínimo 15 minutos antes. Ideal chegar meia hora, 40 minutos. Por quê? Você precisa se ambientar. Dominar o local. Saber onde você vai falar. Para quem você vai falar. Quando você chega antes, você vai ouvindo o público chegar. E vai ouvindo as conversas das pessoas. Para quê? Daqui a pouquinho você vai ver comigo. Você precisa modular o seu discurso, modular a sua fala, em razão da condição intelectual dos seus ouvintes. E até, você vai ter que perceber isso, de que jeito que as pessoas se comunicam, se elas têm um sotaque acentuado, se elas usam muita gíria, porque você vai ter que, repito e insisto, adaptar o seu discurso ao seu público. Porque senão as pessoas vão se tornar refratárias àquilo que você vai dizer. Então, você vai chegar mais cedo para quê? Para ganhar o seu público, para ganhar o ambiente, sentir o impacto da sua voz naquele ambiente. Vou precisar de microfone? Vou poder falar sem microfone? Tem recurso audiovisual? Vai ter que usar computador? Tem data show? Tem púlpito? Não. Então, tudo isso você vai ter que chegar antes para quê? Para se programar e mais ainda para poder respirar. Isso é importantíssimo. Esse ritual que antecede o início do seu discurso, ele é fundamental para quê? Para você reforçar sua autoconfiança. Chegar lá esbaforido, atrasado, pode acontecer. Não é o ideal. Então, programe-se. Mais ainda, quando você chega na hora, você está demonstrando respeito pelo seu público. Chegue no horário, mostre respeito pelo seu público. Ah, mas eu vou ficar menos nervoso? Tudo aquilo que a gente for falar aqui, vocês vão acabar concluindo, que vai permitir que vocês tenham mais autoconfiança. Ao final da minha fala, tenho certeza, todos estarão aptos e confiantes para poder falar em público, isso é tranquilo. Bom, roupa adequada, cheguei mais cedo, já me liguei no ambiente, já percebi as pessoas, já ganhei o público. Que assunto que você vai falar? Você já escolheu um assunto? Você já sabe sobre o assunto que você vai falar? Claro que sabe. Você é a pessoa que mais conhece aquele tema. Por isso que você foi convidada para falar. As pessoas saíram de casa para te ouvir. Então, porque teoricamente você domina o tema. O teu currículo já vai falar por você. Professora Lúcia falou, dispensa apresentação. Eu poderia aqui começar o meu discurso, e é até uma técnica importante para muitos oradores. É uma forma de se tranquilizar. Eu poderia começar aqui dizendo, boa noite, meu nome é Eduardo Moretti, sou advogado, professor de Direito. Por que eu faria isso, sendo que, por exemplo, a professora Lúcia, o professor Matias já me apresentaram? É uma maneira de autoafirmação. Presta atenção, vou repetir. Maneira de autoafirmação. Quando você bate no peito e diz, eu mereço estar aqui porque eu sou fulano de tal, você está reforçando para você mesmo a sua crença, logo de plano, no início do seu discurso. E mais ainda, você está deixando claro para o público que esse público merece te ouvir porque você é uma pessoa capacitada e apta para falar sobre aquele assunto. Porque, repito e insisto, você escolheu esse assunto. Se você escolheu esse assunto é porque você o domina. Aliás, isso é muito importante. Toma nota aí. Nunca, falo 3 vezes, se disponha a falar sobre um assunto acerca do qual você não tenha domínio. Não fale sobre assunto que você não conhece. Não pode falar. Porque você vai preparado para uma palestra e fatalmente você vai encontrar alguém que de repente também conhece aquilo. De repente tem gente que vai lá para se aprimorar, para agregar valor, para conhecer mais. Agora, já pensou se de repente esse indivíduo levanta a mão e faz uma interrogação que você não está capacitado para responder? Você tem que ter medo. Aí tem toda a razão de ter medo. Por isso que você mais se dispor a falar de um assunto acerca do qual você não tenha domínio. No domínio, conheço tudo sobre isso. Ninguém sabe tudo de tudo, pelo amor de Deus. Ninguém sabe tudo de tudo. Mas você tem que concluir que se você se dispor a falar sobre aquele assunto, é porque você tem um domínio razoável, acima da média sobre aquele assunto. Então, claro, olha, vou chegar lá antecipadamente, vou ganhar o ambiente, vou conhecer meu público. Cheguei com a roupa certa, tudo bem? Cheguei com a roupa adequada. E conheço o assunto, esses 3 elementos. Tem como dar errado? Não vai dar errado. Você já conhece o assunto. E quando você conhece o assunto, é claro que você vai falar daquilo com empolgação. Essa é uma outra questão extremamente importante. Empolgação, motivação. Quando você chega motivado, você compensa a falta de conhecimento com motivação. Pega essa, professora Lúcia.
Quando você não conhece profundamente um assunto, você compensa a falta de conhecimento com entusiasmo, não é? Quantas vezes, de repente, sei lá, você está lá dando aula, tem um tópico da matéria, um assunto acerca do qual, de repente, você não tem tanto domínio quanto o outro. Como é que você compensa isso? Como é que o público não vai perceber? Fale de maneira empolgada sobre isso. O professor Matias, que é um hábil político, uma pessoa muito articulada no meio da política, conhece exatamente esse tipo de discurso quando a gente vê um político, às vezes, falar sobre dados estatísticos que, de repente, não tem muita certeza. Mas ele fala de uma maneira tão empolgada, ele é tão incisivo, que você não tem como duvidar. Não é isso, professora Lúcia? O cara chega com tanta convicção, com tanta firmeza, você fala, pô, mas peraí. E fala com essa empolgação, né? Tem um aspecto aqui importante do discurso que a gente vai atacar daqui a pouquinho, que é a questão da entonação, né? Você falar com vivacidade, né? Com tesão. Pô, isso impacta o público de tal sorte que dá a impressão que tudo aquilo que você está falando é verdade, porque você está convencido, porque você domina o assunto, porque você conhece o assunto. Bom, olha lá, repetindo, cheguei mais cedo, ganhei o público, ganhei o espaço, cheguei com a roupa certa, me apresentei, reforcei minha autoestima e estou falando sobre um assunto que eu domino. Não vai dar errado. Como é que eu vou tratar deste assunto? Como é que eu organizo meu raciocínio? Vamos lá, você vai contar uma história. Essa história precisa ter começo, precisa ter meio e precisa ter fim. Começo, meio e fim. Toda história tem que ter começo, meio e fim. Então, faz de conta que você é ouvinte e quer escutar uma história. De que jeito você contaria essa história? Então, planeja isso, porque a única pessoa que sabe o que vai acontecer numa palestra é o orador. Você que está no tribunal do júri. Você tem a tese, você tem a antítese, você tem a síntese. Ou seja, eu preciso de um assunto determinado, vou defender a absolvição. Antítese, já sei o que o promotor vai falar, já sei o que o meu ex-adverso vai dizer, porque os assuntos são teoricamente este. Então, já vou criar um conjunto de contra-argumentos em relação àquilo que eu mesmo vou dizer. Tese, antítese e síntese. E na síntese, eu estou certo. Eu acabo seduzindo as pessoas porque eu mostro o assunto principal, mostro quais seriam as ideias contrárias a ele, e no final concluo que, não obstante os pensamentos contrários, a minha forma de ver as coisas é a melhor. Sabe por quê? Oratório, isso é Aristóteles, é a arte de seduzir as pessoas, de induzi-las a pensar do jeito que você pensa sem que elas percebam. Ninguém gosta de ter chefe, ninguém gosta de receber ordem, ninguém gosta de receber ordem. Mas quando você faz uso de forma habilidosa da oratória, você convence. O que é convencer? É vencer junto. Contrato, convergência. Você estabelece um contrato com o teu público. E é um contrato que eles assumem de maneira inconsciente, eles não percebem que estão sendo seduzidos. Oratório é um jogo de sedução. Claro que aqui, pelo fato de ser uma aula de oratória, a gente não tem a possibilidade de falar de linguagem corporal. Mas tá aí, viu, professora Lúcia? Eu volto para falar só sobre linguagem corporal. Aqui na minha aula de linguagem corporal, a gente vai ter que reposicionar a câmera, e aí é aula de corpo inteiro. Por quê? Pasmem, 70% daquilo que eu falo não tem nada a ver com conteúdo. É como eu falo, é o jeito que eu falo, e o meu corpo fala também. Então, de repente, pode estar falando um verdadeiro absurdo, mas se você é um cara empolgado, entusiasmado, você convence, você vence junto, você seduz. E essa sedução não está só na sua voz, mas está também no seu corpo. Por isso a importância de se vestir adequadamente ao falar em público. Então, olha só, além de me vestir adequadamente, além de sentir o meu público, sentir o espaço, autoafirmar-me e dizer quem sou, escolher um tema acerca do qual eu tenha domínio, ser empolgado, ser entusiasmado para falar sobre o assunto, eu preciso pensar em seduzir as pessoas e ganhá-las. E de que jeito que eu vou fazer isso? Eu vou tentar dar para o meu público aquilo que eu gostaria de receber se fosse escutar alguém falar. Cordialidade, educação, sedução, empolgação. Você vai lá para escutar uma pessoa desmotivada para falar de um assunto acerca do qual não tem domínio, não tem interesse, não tem a paixão. A vida sem paixão é uma vida muito chata. Aliás, olha só, professora Lúcia, Tércio Sampaio Ferraz, Introdução ao Estudo do Direito, no livro dele ele começa dizendo o seguinte: o que é preciso para estudar direito? Amor? Ele diz, não, amor não, paixão. Porque paixão é muito mais interessante do que o amor, porque o amor, segundo ele, é algo linear, flat, aquela coisa previsível. A paixão não, aquela coisa de você dormir, pensar na pessoa, acorda e lembra dela, seu primeiro pensamento é para ela. Sentir esse tipo de sensação com respeito a um tema sobre o qual você vai discorrer é fantástico. Não é um trabalho. Aí você começa o quê? A trocar o medo pela empolgação. Claro, você vai ter um certo respeito pelo público, isso é bom, aquele friozinho na barriga, mas é diferente de ter medo. Você vai ter respeito pelas pessoas e você vai sempre querer dar o seu melhor, como era uma paixão.
Você quer mostrar para a pessoa amada o quanto você é importante para ela e o quanto ela é importante para você. E esse jogo só funciona com o quê? Com empolgação, não é? Posto essas condições preliminares, vamos agora a alguns detalhes operacionais, ou seja, como é que eu instrumentalizo a minha palestra. Eu já sei que eu vou ter que escolher o assunto acerca do qual eu tenho domínio. Já sei que eu vou separar este assunto, começo, meio e fim, não é? 3 blocos. Legal. Quanto tempo eu tenho para falar? Esse é um problema sério. Se você tiver 3 horas para falar, você pode começar de imediato. Se você tiver 10 minutos, pare e pense uma semana antes. Por quê? Poder de síntese. Eu tenho que falar tudo no menor tempo possível. Para quem é da área jurídica, sabe que isso é essencial. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é isso? Não é o ditado? Então, ou seja, fale o suficiente, meu amigo, para que você seja compreendido, entendido, mas que não fique chato ficar te ouvindo. Gente que fala demais, aqueles discursos intermináveis, né? Estilo Fidel Castro, discurso de 8, 9, 10 horas, né? Para, ninguém aguenta isso. Aliás, textão, quem gosta de ler textão? Não, ninguém vai ter paciência para isso. Aliás, o que eu faço, né? Quem é meu aluno aí de graduação sabe. Gravando os videozinhos de 30 segundos a 1 minuto, mando via WhatsApp, posto na minha página no YouTube, meu canal no YouTube, e acabou o problema. Pô, você não tem paciência para ficar escutando alguém falar 2, 3 horas. Tanto que a nossa palestra já acaba. A ideia é deixar as pessoas com gosto de quero mais, entendeu? Passe como um furacão pela vida das pessoas, é um meteoro, entendeu? Deixe-as apaixonadas e seduzidas. Deixe que elas queiram mais. Então, assim, vai falar meia hora? Pensa uma semana antes. Organiza teu raciocínio. Ah, mas peraí, eu preciso e sou obrigado a lembrar de todos os tópicos? Não. Para oradores iniciantes, você pode pegar um papelzinho e tomar nota. Ah, vou usar uma apresentação em PowerPoint. Puta, show, beleza. Vai precisar colocar lá os pontos principais? Claro, não vai me colocar textão no PowerPoint, entendeu? Senão o cara fica lendo. Para ler aula, para ler palestra, ele faz isso em casa. Não precisa ir lá te assistir, firmeza? Ou não precisa, de repente, assistir a tua aula, ou seja lá o que você for fazer, uma live no Face, no Insta, né, no teu canal no YouTube. Então, assim, você precisa apresentar algo mais. Então, quando vai fazer a apresentação, se utilizando de meios digitais, só o tópico. Vou colocar na lousa, de repente, professor, ou de repente uma palestra qualquer. Coloca lá um conceito curto. A ideia é essencial. E fale sobre o resto. Sabe por quê? No mundo hoje, onde o Google fez um monte de doutores, todo mundo é doutor em tudo, né? Todo mundo sabe tudo, o cara te faz uma pergunta inteligente, você está lá na sala de aula, né, professora Lúcia, professor Matias? Aí o aluno levanta a mão, lê lá no Google aquilo que ele acabou de achar, aí ele vai, ele interpela e faz isso com um ar, como se fosse muito inteligente, a pergunta, o cacete, mas e aí? Como é que funciona isso? O professor tem que saber mais do que aquilo que está no Google? Tem. Aliás, eu dei outro dia uma entrevista falando isso. Professores no século XXI. A gente tem que acessar, antes de entrar na sala de aula, pelo menos os 10 primeiros apontamentos do Google sobre um determinado tema que você vai tratar. Até porque a lei é muito dinâmica, muda. Puta, teve um posicionamento recentíssimo do STF sobre aquela matéria. E aí? Você vai ficar rendido, meu filho? Não. Tem que chegar preparado, motivado, armado. Aliás, isso é importante. Tem uma coisa em oratória que a gente chama de poder de reserva. Nunca fale tudo. Sim. Sempre tenha uma carta na manga. Porque se alguém perguntar, você pá. Agora, é claro, você fala, bom, eu vou lá organizar minha palestra, eu vou deixar lá os tópicos direitinhos, meu assunto tem começo, meio e fim, sei tudo aquilo que vai acontecer, conheço o tema, mas posso ser pego de calça curta? Pode acontecer. E o que você vai dizer? Ah, desculpa, eu não sei sobre isso. Nunca faça isso. É proibido. Não diga, eu não sei, vou pesquisar. Para, você é louco? A pessoa está lá para te ouvir. Você vai chegar e falar, não sei. Bom, primeiro que você sabe. Como é que você vai fazer? Já que você conhece o assunto, você só vai falar de assunto que você conhece, você pode devolver a pergunta para o público. O que vocês acham? Aí as pessoas vão construindo ideias e conceitos que vão lhe ajudar a resgatar a ideia que você já tem dentro de você sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e aí, eureka, né? Você responde a pergunta. Então, assim, olha só, é uma técnica importante, hein? Não sabe responder, devolve para o público. O que vocês acham disso? Tem professor que já veio até fazer o seguinte, né? Fui coordenador de curso muitos anos, e às vezes o professor tem essa malandragem, essa é bem legal que eu vou ensinar para vocês. O aluno fez uma pergunta, professor, eu queria saber sobre tal coisa. Aí, de repente, se devolve para a sala, ninguém sabe. O que você vai fazer? Queridos, tive uma ideia genial. Vamos pesquisar sobre esse tema. Semana que vem a gente abre a aula falando sobre isso. Pronto, você se furtou de responder aquilo e foi simpático com o público. Agora eu só vou falar de uma técnica que vocês não podem usar, viu? É só para
emergências, tá? Mas já que eu estou falando de princípio de oratória, então você precisa ter, né, formas de sair de situações embaraçosas. Manja quando você vai falar de um assunto e sempre tem um cara na plateia que conhece pra caramba sobre aquilo. Aquele cara que só foi assistir para confirmar os conceitos que ele já tem sobre aquele assunto. Ele às vezes conhece até mais do assunto do que você, que está lá falando. Aí ele vai fazer aquela pergunta casca grossa. Aí, se você não for orador experiente, o que você faz? Trava. Morre de medo, fica quieto e acaba com a tua palestra. Aí você vai embora para casa chorando. Não deixa isso acontecer com você. O que você vai fazer? Você vai olhar firme para ele, coloca a cabeça de lado e diz assim, não compreendi a sua pergunta. O senhor poderia repetir a pergunta? Aí ele vai repetir a pergunta. Aí você olha para ele de novo. Desculpa, não consegui entender. Não. Vamos fazer o seguinte, ao final da minha palestra, ou ao final da minha aula, o senhor me procura que nós conversamos sobre isso? Mas faça isso sorrindo. Faça isso sorrindo. Acabou ali o problema. Se ele insistir na pergunta, você fala, olha, mas vamos fazer o seguinte, eu preciso retomar minha palestra, depois eu respondo ao senhor assim que terminar a aula, tá bom? E faça isso sorrindo. Nunca, nunca se indisponha com ninguém da plateia. Você que é professor, não bata de frente com o aluno, porque o público inteirinho se volta contra você. Porque as pessoas são solidárias. Você vai humilhar uma pessoa que perguntou uma coisa para você só porque você não sabe? Você tá louco? Agora, você não pode demonstrar fragilidade. Aliás, você que vai começar, que vai estrear na oratória, preste atenção no seguinte, nunca na sua vida, mais uma vez, nunca na sua vida, peça desculpas por nada. Quando você entrar, desculpa, gente, eu não entendo direito do assunto, eu vou falar o que eu posso. Terminou a palestra, vai lá e fala assim, gente, desculpa, viu, eu fiz o que eu podia. Pô, se você tá falando sobre o assunto, a pessoa saiu de casa para te assistir, a pessoa ligou o computador para te ver, você vai dizer que não sabe do negócio? Qual é? Mas eu sou uma pessoa humilde. Não, você manja, do verbo manjar, eu manjo do assunto, eu conheço do assunto. Se dispôs a falar sobre isso, é porque você conhece, meu filho. Você merece estar lá. Isso é autoafirmação de forma exacerbada, não, isso é autoconfiança. É tom professoral. Se você não sabe, não vai ensinar, meu filho. É sério isso. Mas se você quer assistir aula com alguém que eu não entendo direito, vou fazer o que eu posso. É o que eu posso. Ou você manja ou não manja. Assim, quem é meu aluno sabe, né? Os artigos da minha área, pelo menos eu os conheço, razoavelmente. Então, memorizo a aula, né? Dou aula disso faz 20 e poucos anos, alguma coisa eu já aprendi, estou aprendendo todo dia, eu estudo todo dia. Para quê? Para não me ver numa situação embaraçosa. Até por respeito ao meu público. Então, assim, você acha que eu vou começar a aula falando, desculpa, eu vou fazer o que eu posso? Não. Você vai ter o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Uma coisa é você fazer o seu melhor, outra coisa é você fazer o suficiente. Olha a diferença. Fazer o meu melhor e fazer o suficiente. Eu faço o meu melhor, não faço o suficiente. Eu quero tirar 7, né? Eu quero tirar 10. Senhoras e senhores, serão advogados, advogadas, profissionais do direito. Interessa perder? Eu perdi, mas perdeu lutando, entendeu? Combateu o bom combate. Essa história de bunda molice não cabe no direito. Você tem que entrar para rasgar, para ganhar, entendeu? Alguém te contrata para perder? Eu vou contratar um advogado, mas, olha, é só para perder. Para. Ainda que a causa seja perdida, você tem que lutar, filho. Está sendo contratado para isso, artigo 133 da Constituição Federal, entendeu? Empolgação, entusiasmo. Se não tiver empolgação e entusiasmo, não faz nada na sua vida. Fica deitado assistindo Netflix, que é melhor. Deixa quem quer fazer, né? Quem tem vontade de fazer, firmeza? Então tá. Olha só, estou reforçando sua autoestima, né? Então você já sabe como é que você tem que trabalhar, né, não, professor Lúcio? Dá desse jeito. Chega com convicção, com confiança, estruturou seu assunto, pintou aí um BO no meio do caminho, já sabe como sair, né? Jogo de cintura, papapá, se virou. Não tem aperto contigo, entendeu? Porque você sabe sair das situações. Você domina o assunto. E se aparecer uma situação como essa, você já sabe também como se virar. Ótimo. Meu público. Sabe o que é mais legal quando você... E para quem gosta de falar em público, isso é uma delícia. Você vê aquele monte de gente ali te olhando. Mas quando você tem muito medo, você acaba escolhendo uma pessoa na plateia, você fica olhando fixamente para ela. Né? As primeiras aulas, a professora Lúcia, o professor Matias sabe que o que eu vou falar é verdade. De repente, assim, no começo, você escolhe uma pessoa que está olhando para você, você fica olhando para ela. Você esquece das outras pessoas. Seja homem, mulher, não importa. Você fixa o olho nessa pessoa como um porto seguro. Gente, não faça isso. Todas as pessoas da plateia merecem a sua atenção, o seu carinho. Então, distribuição do olhar. Olha para todo mundo. Mas vai olhar para onde? Meio da testa. Não olha para a boca, não olha para o olho, não olha para o olho. Não encara. É só olhar para o meio da testa. Então, olha um pouquinho para um, olha um pouquinho para outro.
E o que é importante, sempre sorrindo, sorria. Ainda que o assunto seja sério. Você não precisa ser carrancudo. É que a gente aqui não está no encontro pessoal, e geralmente eu brinco com o público, eu vou lá e aperto a mão de uma pessoa, de outra, para quê? Quando você aperta a mão de uma pessoa sorrindo, ela sorri para você de volta. Mais ainda, você acha que as pessoas vão buscar uma aula, uma palestra, sei lá, vão assistir alguém para ficarem carrancudas, para ficar triste? Não, elas buscam o quê? Aquilo que de repente falta nelas. E mais ainda, se você está triste hoje, é problema seu, não é problema do outro. Ah, a gente tem para dar aula, tô com raiva. O cacete, esquece seu problema lá fora. O seu ouvinte não tem culpa dos seus problemas. Se você está com dor de dente, dor de cabeça, esquece, velho. Professor Lúcio, professor Matias estão me ouvindo aí, outros professores estejam me ouvindo, sabem disso. A sala de aula, ela cura a gente, entendeu? Quantas vezes eu não entrei na sala de aula com dor de barriga, dor de estômago, puta monte de problema, entrei lá e acabou. Você se transforma, você se reinventa, você se entretém com as pessoas que lá estão, você brinca, que aliás é importante isso, hein? Bom orador tem bom humor. Você está fazendo o que você curte. Olha, tô aqui obrigado. Então não vai, meu filho. Você tem que entregar para as pessoas aquilo que elas vieram buscar. Ninguém vem buscar descontentamento, azedume, preocupação. As pessoas vêm buscar o quê? Uma palavra que lhes acalente o coração, que lhes acalme a alma e que lhes agregue algo intelectualmente. Até brinco com os alunos. Você tem que sair daqui melhor que você entrou, meu filho, né? Sêneca, um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque ele não é o mesmo, a água não é a mesma, a gente tem que estar sempre se renovando. Ah, eu dou a mesma aula faz 30 anos, eu sei, mas nunca é a mesma aula. Nunca é a mesma aula. Você tem que estar sempre se reinventando, conhecendo coisas novas. Eu adoro assistir aula de gente que dá aula da minha área, direito empresarial. Para quê? Para ver técnicas novas, formas novas de falar a mesma coisa, ou a mesma coisa de forma diferente. É importante a gente se renovar, se reinventar, mas fazer tudo isso sempre com muita motivação, com muita empolgação, com muita alegria, com bom humor. Então, vai falar em público, sorria. Oh, eu não gosto de sorrir, tá? Minta. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu tô triste. Eu falo, minta. Faça de conta que você é feliz. Sabe por quê? Uma mentira contada há muito tempo vira verdade. É? Ah, mas eu tenho muitos problemas. Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo de chorar. Né? Então, assim, chega para falar em público com motivação, com alegria, com entusiasmo. Distribua o seu olhar. Todos merecem o seu olhar. Olha onde? No centro da testa. Ah, mas eu vou ficar olhando fixamente para alguém? Não, você vai distribuir o olhar para todo mundo. Se a pessoa estiver olhando feio para mim, o que eu faço? Sorria para ela. E se enquanto eu estiver falando, tem gente que faz assim, ó, você está falando, a pessoa fica... Então tira o seu foco dela. Não vai enfrentá-la. Só tira o seu foco. Se aquilo de alguma forma afeta a sua autoestima, em especial quando você vai começar a falar em público, de repente, às vezes pode ter uma pessoa assim que busca o quê? Desestabilizar você. Então tira o seu foco dela. Muda a sua vibração, entendeu? Tira o foco daquele que está negando aquilo que você está falando. Você está lá falando, a pessoa tem o braço cruzado, perna cruzada. Ela não está aberta àquilo que você está dizendo, mas os outros estão. Às vezes prestar atenção no público é fundamental, hein? De repente também, se você sentir que não está agradando, muda o tom do seu discurso. Quer ver uma coisa, já que estamos falando de tom de discurso? Pessoa que grita muito para falar. Em alguns momentos vocês estão percebendo que eu altero o meu volume de voz, eu falo mais alto, falo mais baixo. Isso é necessário, porque senão você dorme. Eu tive um determinado professor na graduação que era um profundo conhecedor do assunto. Só que assim, ele falava sempre no mesmo tom. Sexta-feira, 10h30 da noite, o cara falando assim. Puta, ninguém merece, né, velho? Você é louco. Aí eu olhava isso e falava, eu quero ser professor, mas eu não posso dar uma aula dessa. Eu não aguento isso aí. Ao mesmo tempo também, se o cara for o tempo inteiro empilhado, eu tenho que reconhecer que às vezes eu exagero, né? Então, assim, às vezes você perde um pouco a mão porque você fala com tanta vontade, mas às vezes as pessoas precisam de um pouco de calma também, um pouco de paz, um pouco de serenidade na sua fala. Então, aumentar e diminuir o volume, não é? E mais ainda, olha só, as minhas mãos, e a gente fala com o corpo, elas precisam o quê? Dançar conforme a música da tua voz. E essa voz aumenta e diminui. Ela às vezes impacta porque você fala com convicção, com empolgação, com entonação, mas às vezes você precisa também falar de maneira a acalmar o teu público. Depende do tema que você está falando. Olha só o seu domínio sobre a plateia. Olha a importância do jeito que você fala. Repito, não é o que você fala, mas é como você fala, é a maneira como você vai se dirigir ao público. Isso faz toda a diferença. Agora, é claro, ainda que você queira falar com convicção, seja sempre muito respeitoso. Vocês perceberam que em alguns momentos até encaixei um outro palavrão. O professor Reinaldo Polito fala sobre isso. Pode-se usar palavrão? Dependendo do contexto, sim.
meio que entre aspas, mas procure sempre respeitar o público, não distrate ninguém. Se você perceber que, de repente, não vai ser bem recebido numa determinada colocação, não faça. Ah, vou usar de bom humor. Não significa fazer piadas que, de repente, possam causar desconforto. Então, assim, evitar temas muito polêmicos. Ah, não, eu vou falar sobre um determinado tema que eu já sei que é polêmico. Então, assim, já avisa antes. Quem for meu aluno, por exemplo, de sociologia ou de filosofia, primeira aula, né, professor? Você já fala, ó, aqui não tem melindre, certo? Aqui eu vou tratar desse assunto, não quero ninguém lá na coordenação reclamando daquilo que eu vou falar, porque eu posso falar sobre isso. Liberdade de cátedra. Se a gente não colocar o dedo na ferida, não vale. Ainda mais um curso como o curso de Direito. A gente fala sobre o melhor e o pior do ser humano. Se eu tiver melindre por causa de tudo, esse assunto eu não gosto. Para, filho, nós vamos falar de tudo que é desgraça que afeta a humanidade. E você é tão sensível assim? Só um parênteses aqui, né? Eu lembro de uma vez uma aluna que chegou assim para mim e falou, professor, eu não posso passar nervoso. Eu falei, como você não pode passar nervoso? Não, porque eu tirei 6 na prova, estou muito nervosa. Eu falei, filha, eu passo nervoso todo dia. Você não está entendendo? Advogado passa nervoso todo dia. Todo mundo que é da área jurídica é faca no dente toda hora, é nervoso o tempo inteiro. Então você precisa fazer uma terapia, você reforça interiormente, porque você vai passar muito nervoso na tua vida. Tudo bem? Então, assim, mas procure, dentro do possível, da maneira que você está expondo o seu assunto, claro, com empolgação, com entusiasmo, com motivação, mas altere. Altos e baixos. Altos e baixos. Importante isso também. Quando a gente fala de falar alto ou de falar baixo, está usando o microfone? Cuidado. É que aqui, infelizmente, é uma aula à distância, mas quando eu dou essa palestra pessoalmente, eu uso o microfone e tem hora que eu tiro o microfone para mostrar exatamente a diferença. Porque gritar com o microfone é um negócio complicado. Você fura o tímpano das pessoas, então tenha bom senso ao usar o microfone. Geralmente o microfone você tem que usar ele aqui, para não tampar também a visão das pessoas com respeito à sua boca e para que também não abafe o som. Então, geralmente o microfone nesta posição. E já que falávamos de mãos, se você tiver com uma mão no microfone, caso seja um microfone que não tenha fixação aqui na orelha, mantenha um aqui e com a outra mão você gesticula. Mas cuidado com os gestos. Não exagere nos gestos, entendeu? Gestos sutis, adequados em relação àquilo que você está falando. Tenho que me movimentar? Depende. Eu tenho um púlpito. Eu posso sair de trás dele? Se o microfone não for fixo, claro que você pode sair. E às vezes fica até legal, entendeu? Dá uma certa dinamicidade. Você vai andando, vai caminhando. Às vezes, se o microfone for sem fio, você pode até andar no meio da plateia, entendeu? Andar no meio da plateia. Ah, microfone com fio? Então tem uma certa limitação de deslocamento. Ah, não posso andar, de repente está impossibilitado. Tive alguns alunos cadeirantes que até me perguntaram, ô professor, como é que eu faço? Muda a posição, eventualmente, da cabeça ou muda a posição da cadeira também. Ah, estou falando sentado. Pode falar sentado? Se todos estiverem falando sentados, pode. Todos falaram em pé? Acate também o protocolo. Se todo mundo falou sentado, só você quer falar em pé? Cuidado, porque de repente você não é o presidente de uma determinada mesa, onde o assunto está sendo discutido, isso pode parecer um certo desrespeito em relação aos demais componentes da mesa. Então, perceba o protocolo, atenda ao protocolo, entendeu? Não vai inovar demais, não vai plantar a bananeira num local onde não é adequado fazer isso, tá? Falamos de gesticulação, falamos de caminhar, falamos de se deslocar, falamos dos meios que você pode se utilizar para, de repente, se socorrer, seja uma apresentação em PowerPoint, seja, de repente, o seu roteirinho que você colocou lá do lado. Bom, então, peraí. O que pode dar errado? Porque eu já escolhi um assunto que eu gosto também. Então, o que pode dar errado? Sabe o que pode dar errado? Você. Mesmo com tudo isso aí, e eu já expliquei assim o básico do oratório, que o meu horário já está indo, mas assim, o que pode dar errado é você se sabotar. Autossabotagem é a pior de todas. Se alguém falar para você que você não pode, às vezes você pode desafiar essa pessoa e falar, você vai ver, eu vou mostrar para você que eu posso. Agora, quando você não acredita que pode, aí ferrou, meu filho. Mas como é que eu faço para não duvidar de mim? Não para de falar. Keep walking. Continue andando. Sabe o que você faz para não dar um branco enquanto você estiver falando? Não para de falar. Ah, mas se a ideia faltar, você vai ter lá o recursinho que você já colocou lá, os tópicos que você vai abordar. Se eu não souber o que dizer, pergunta para as pessoas, indague o público. Alguém tem uma pergunta para me fazer? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Pronto. Se faltar tudo isso, conta uma piada. Tem que ter aquela piada, entendeu, na manga, que não vai ofender ninguém. Eu, por exemplo, conto sempre a história, que é verdade.
Eu comecei a andar com 2 meses de idade, porque eu era muito feio, ninguém queria me pegar no colo. Eu sempre conto isso, e é uma verdade. É uma coisa que aconteceu comigo. Então, ó, faltou tudo quanto uma piada. Mas o que é mais importante, não pare. Nunca pare. Porque se você parar, de repente você pode ter tempo para questionar-se, para duvidar de você mesmo. Isso serve para tudo na vida. Às vezes as pessoas, eu todos os dias, né, na advocacia, quem me conhece sabe, eu tenho uma caixa de lenço em cima da minha mesa no escritório, porque todo dia alguém chora na minha frente. Isso é uma coisa que causa dor. Não tem como você não se sensibilizar com isso, porque afinal de contas o que nos torna humanos é a capacidade de sermos solidários uns para com os outros, né? Eu sou igual a todo mundo é igual a mim, então o que dói em você, dói em mim também. Às vezes de forma diferente, mas todos nós sofremos. Princípio do budismo, todo ser humano nasce, envelhece, adoece e morre. Então somos todos iguais. Então é impossível não se sensibilizar com a dor do outro. O problema é quando a sua dor se torna tamanha, se agiganta dentro de você e você se incapacita. Acha que você não é bom o suficiente para fazer alguma coisa. E o medo oratório tem muito a ver com isso, de você achar que não é bom para fazer alguma coisa. De você achar que não pode falar sobre algum assunto. Você pode. Só escolha um assunto que você tenha domínio. E você vai falar com empolgação, você vai se entusiasmar com aquilo, você vai conseguir organizar o teu raciocínio, você vai colocar isso num papel, ou de repente numa apresentação no computador, e você vai arrebentar. E você vai arrebentar. Sabe por quê? Porque você pode, porque você consegue. E se, de repente, assim, você acreditar numa força superior, acho que aí fica até um pouquinho mais fácil, porque você pode rezar. Mas se você não acreditar em nada, ainda assim acredite em você. Mas se você acreditar numa força superior, porque eu acredito, e eu sempre falo para mim mesmo, que a fé é humana e é divina. Eu tenho que acreditar em Deus, mas eu também preciso acreditar em mim. Porque segundo a minha fé, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E tem gente que fala na segunda parte desse mandamento, ama o outro e não se ama. Quando você se ama, você percebe que você é capaz de fazer coisas que você nem achava que era. É que a necessidade às vezes faz coisas com a gente, né? Quando você precisa fazer algo, você dá um jeito. Então coloca isso na tua cabeça, eu preciso fazer isso. Eu preciso por quê? Porque eu quero. Só porque você quer. E pense o seguinte, o mundo precisa de mais gente corajosa. O mundo precisa de gente que tenha coragem de se arriscar. De se arriscar de dizer o que pensa, porque isso é um puta risco. Aliás, falar em público implica num risco enorme, né, professores? Professora Lúcia, professor Matias. Você está se expondo, você está dizendo para todo mundo a forma como você vê as coisas, e pode ser que de repente tenha gente que se desagrade com isso, a gente se incomode com isso. Mas eu fico com Voltaire, o filósofo. Eu posso não concordar com uma palavra do que você está dizendo, mas eu vou morrer lutando pelo teu direito de dizer aquilo que você quiser. Porque essa é a beleza da vida, a multiplicidade, a variedade de pensamentos, de posturas. Essa semana eu participei de uma live com o professor Tarcísio, que é nosso aluno aí na FAPAM, né? E eu comentei com ele sobre um princípio da sociologia, que é a alteridade. Eu só posso ser o mesmo se você puder ser você mesmo. E respeitar o outro nas diferenças, isso é fundamental. Assim a gente consegue estruturar a vida em sociedade de uma maneira mais plural, mais razoável, mais saudável, não é? Meus amigos, professor Matias, professora Lúcia, todos aqueles que nos veem aí pelo Facebook, foi um privilégio trocar essa ideia rápida com você sobre oratória. E apenas um último princípio da oratória. É legal, às vezes, você concluir com uma frase de uma pessoa que, de repente, é importante, ou de uma referência intelectual que funciona para todo mundo. Eu gostaria de terminar com um pensamento bíblico que eu acho que cai bem no momento. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, se você confia em você mesmo, se você confia em Deus, vai dar certo. Aliás, já deu certo. Obrigado. Olá, professor Moretti, esse gigante da comunicação. Presta atenção, pessoal. Isso é só um pouquinho do que ele tem para mostrar. Que a sabedoria do homem é infinita. E você aí, que pretende ser aluno da FAPAM, venha, você vai ter aula com essa fera aqui conosco. É ele que vai estar aqui fazendo as aberturas dos nossos cursos, com essa galhardia, com essa sabedoria, esse conhecimento e, acima de tudo, com essa humildade. Professor Eduardo Moretti, eu vou verificar se tem algum dos ouvintes que tem alguma questão para fazer, se não, vou passar para a professora Lúcia. Também, talvez ela quer fazer alguma indagação a Vossa Excelência. Professora Lúcia, estamos aqui diante dessa autoridade gigante, que, no meu modo de ver, hoje é a grande liderança na comunicação oral do país. Então, temos muito para explorar do conhecimento dele. A senhora está com a palavra.
Professor Moretti, né? Olha, hoje excepcional, né? Como sempre, né? Eu tive a honra, né, de tê-lo como, né, meu coordenador e sempre um aprendizado, né? Cada bate-papo com o professor, né, as orientações, o socorro ao docente. Então, é sempre, professor Moretti, é sempre um prazer te ouvir e sempre um grande aprendizado, né? E, professor, eu quero aqui, né, consignar muitos ex-alunos aqui na sala, mandando, né, abraços. Nossa, olha, vários, os nossos alunos, né, da graduação, dos horários, né, tanto da manhã quanto da noite aqui, agradecendo, falando da live. Professor, aqui também, vários colegas professores, né, amigos de outras também, contemporâneos aí de outras universidades, né, professor, né, Antônio Minhoto aqui, eu vi presente, né, um abraço, professora Cíntia Polidoro também está aqui, doutora Antonieta, aqui da comissão do idoso, vários, né, colegas, não só, olha, acadêmicos, ex-alunos de várias, né, academias aqui, professor Matias. Também, olha, aluna falando aqui, que é a Márcia, né, Márcia Rocha, aqui, Paraná, Sertanópolis. Né, muito obrigada aqui, professor, mandando um abraço para o professor Matias. E vários lugares, professor. Eu não tenho, professor Moretti, é aquela coisa, dizer que não tem perguntas, eu tenho um monte de perguntas, sempre, né? Ô, Lúcia, eu só quero dizer ao professor Moretti, não sei se o senhor, eu quero dizer para o professor Moretti, não sei se o senhor já palestrou para o mundo exterior, professor, mas hoje o senhor teve um ouvinte nos Estados Unidos, a professora Cristiane, que ouviu você de lá e te elogiou aí pelo trabalho bonito. Então, bacana. Também lá no interior do estado da Bahia, o senhor foi hoje aplaudido de pé. E eu disse a eles, aqui é apenas o começo. A sabedoria do homem é infinita. Se quiser saber mais, se quiser aprender mais, se quiser entender tudo de comunicação, venha estudar na FAPAM. O professor Eduardo Moretti estará aqui conosco, esse gigante da educação, que nunca mediu sacrifício para distribuir o seu ensinamento. Como nós sempre brincamos, né, nos corredores, professor Eduardo Moretti, que depois que aprendemos, torna-se uma obrigação distribuir o nosso conhecimento. Então, a Faculdade FAPAM, a sua Faculdade FAPAM, a nossa Faculdade FAPAM, se sente lisonjeada por ter a abertura das lives de férias com Vossa Excelência aqui, sendo aplaudido, ovacionado de pé por todos aqueles que tiveram a oportunidade de acessar hoje aqui a nossa live ao vivo, transmitido pela FAPAM. Eu quero aqui também agradecer o nosso gigante que prepara e que não aparece na tela, que por trás dos bastidores organizou todo esse movimento, esse evento bacana, que é o professor César Augusto Fernandes de Brito, o nosso coordenador comercial e que faz também um trabalho de tecnologia de primeira grandeza, de primeiro mundo. E agradecer todos os professores da FAPAM, todos os colaboradores que estão conosco. Semana que vem nós vamos iniciar a semana de formação profissional, aperfeiçoamento e capacitação. Os professores estarão dando aula presencial online através da gigante ferramenta da Microsoft, que é a Teams, Microsoft Teams, e as provas também serão todas eletrônicas, vai ser muito bacana. Até que o governo federal, o governo estadual, e seja autorizado o nosso reencontro físico com os nossos queridos e amados alunos para um reencontro inesquecível. E, naturalmente, teremos também mais uma abertura quando for fisicamente, e peço ao professor Moretti que aceite de plano esse convite para, quando voltarmos fisicamente, fazer esta abertura presencialmente, aplaudido de pé, num grande auditório que nós vamos reservar para esse momento especial. Então, professor Moretti, eu passo para Vossa Excelência para as considerações finais e o agradecimento de pé dos alunos, ex-alunos, colegas, professores, advogados, colaboradores administrativos e docentes da nossa Faculdade FAPAM. E falo tudo isso em nome da nossa coordenação, professora Débora Perillo Cheves,
da nossa coordenadora de atividades complementares, professora Lúcia, que divide essa bancada conosco, e a nossa psicopedagoga, professora Dalva Siqueira, que amanhã estará aqui ao lado do professor Edson, também de forma magistral, levando conhecimentos nas lives de férias da FAPAM. Então, o FAPAM apresenta lives de férias, julho e agosto de 2020. Faculdade FAPAM, o aluno sempre em primeiro lugar. Professor Moretti, considerações finais, depois eu passo para a professora Lúcia. Só um minutinho, professor. Tem uma pergunta aqui, Valquíria Ramalho, mestres. Ok. Ela diz, mestres, a oratória se faz jus aos circos em tribunal do júri? O senhor quer responder também, professor Matias? Não, porque, assim, Vossa Excelência... aliás, o professor Matias falou aqui que eu sou um grande comunicador, mas ele só esqueceu de dizer que ele já tem um longo currículo em programas de rádio. O professor Matias já apresentava programa de rádio na Bahia, aqui em São Paulo, e hoje ele tem um programa, Os Pilares da Sociedade, lá na Rádio Paraty FM, né, com o querido Doni, né, e é um programa muito legal, muito descolado, sempre traz uma ou outra personalidade para discutir temas que são importantes, temas atuais. Então, assim, quem sou eu, diretor, para perto do senhor falar sobre comunicação? O senhor é um grande comunicador e também radialista, né? Então, quem puder prestigiar esse programa é muito bacana, viu? E só para comentar, o senhor falou da Dalva Siqueira, minha conterrânea da Zona Leste. Um abraço aí, Dalva. Sua torta de frango, você está me devendo uma torta de frango, Dalva. Também nossa querida professora Débora Pelilo Chaves, coordenadora aí do curso, firmeza pra caramba. Então, vamos aqui responder. Valquíria Ramalho, os mestres, circo no Tribunal do Júri, que na verdade é o seguinte, o Tribunal do Júri é um mundo à parte, né? Claro, os melhores oradores vão se destacar mais. Aliás, quem fala bem, infelizmente tem uma vantagem em relação a quem não fala bem. Isso é um fato. Ah, mas você é falastrão demais, você tem que ter noção da medida. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, olha só. Então, você tem que ter noção da medida. Você vai lá, olha lá no Tribunal do Júri, você, enquanto advogado, tanto quanto promotor, vai poder escolher os jurados. Então, você já vai se ligar no jeitão das pessoas. E aí, óbvio, quanto mais você vai falando em público, mais você vai conhecendo as pessoas. O jeito que elas sentam, a maneira como elas se movimentam. Aliás, repito, o dia que vocês me convidarem, eu venho aqui para falar só sobre linguagem corporal. É mais um recurso, mais uma ferramenta que você vai ter para poder se ligar de que forma que você vai vender o assunto, de que forma que você vai vender a sua ideia. Advogados e professores são vendedores, eles são vendedores de ideias, né? Você tem que convencer as pessoas através da sua argumentação, então vocês são vendedores de ideias. Mas para poder vender bem o produto, você precisa saber o que o teu consumidor quer comprar. Então, assim, o Tribunal do Júri é um circo, é um teatro. De uma forma geral, a vida é um teatro. Sabe quem fala isso? Milan Kundera, o escritor, A Insustentável Leveza do Ser. A vida é uma peça, só que você não teve tempo de ensaiar, e você tem que o quê? Improvisar. Agora, quanto mais recursos você tiver, melhor é o teu improviso, melhor será a tua atuação. Então, eu acho que talvez o Tribunal do Júri seja um mundo à parte em termos de atuação jurídica, seja, mas a vida é um teatro. O professor Matias sempre diz isso, né? Cada momento que você está, um cenário diferente, né? Você que viveu o cenário, não é isso, diretor? Quantas vezes o senhor já não contou para nós sobre isso? Então, essa que é a questão, você tem que se adaptar ao momento. Por isso que a palavra personalidade vem do grego persona, quer dizer máscara. Em cada ambiente você vai adotar uma personalidade adequada àquele ambiente. Se no ambiente de trabalho você é uma pessoa, né, professor Matias? No ambiente de trabalho você é uma pessoa, no ambiente de casa é uma outra pessoa, lá com os amigos no futebol você é uma outra pessoa. Então, assim, em cada ambiente você se apresenta de uma forma e vai ter um discurso também adaptado. Só gostaria de lembrar de uma coisa. Eu fiz um dos cursos de oratória uma vez com um sindicalista muito famoso aqui em São Bernardo. E aí o professor até de oratória falou assim, olha, não tem nada para te ensinar, sabe por quê? Você passa a mensagem para o teu público do jeito que esse público quer ouvir. Então não tem nada errado, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que o teu público quer ouvir, que eles conseguem interpretar e entender aquilo que você está falando de forma adequada. Ou seja, se há uma comunicação entre o ouvinte e aquele que está passando a mensagem, fechou. Pior coisa é quando você quer passar uma mensagem e as pessoas não entendem o que você está falando. Quantas vezes a gente, né, professor Matias, não viu professores extremamente capacitados, profundos conhecedores do assunto, mas tinham dificuldade no processo de transmitir o conhecimento, de passar a mensagem, de chegar ao seu público. Isso é Paulo Freire, né? Você tem que usar a técnica mais adequada para promover esse encontro entre as pessoas que precisam do conhecimento e o saber. Aquilo que o senhor falou, a gente tem a obrigação de passar, mas essa obrigação precisa ser cumprida com êxito de que forma? De forma adequada, adaptada à condição do teu público.
Então, assim, você precisa adaptar a sua linguagem, aí a coisa flui, seja no tribunal do júri, seja na sala de aula, na vida, em qualquer lugar. Tem também uma Professor pergunta Moretti, aqui que eu estou vendo. tem mais uma É o pergunta Claudemir, aqui. né? Isso, Claudemir Batista. Aí ele fala, esse frio na barriga, dura 5 minutos ou a palestra toda? Eu diria que os 5 minutos iniciais são sempre mais tensos, né, professores? A gente sempre fica mais emocionado. Aliás, toda vez que a gente vai dar aula numa sala nova, até pela empolgação e pelo respeito, não é isso? O professor Lúcio está até sorrindo, a gente percebe a empolgação de quem ama lecionar, né? Em atitudes como essa, né? Quando você abre o sorriso só de falar de sala de aula, já mostra o quê? Que você não vê a hora de voltar efetivamente para essa convivência mais estreita, fisicamente. Mas se o momento é de aula digital, a empolgação também é a mesma, e os friozinhos na barriga vão dar mesmo, por quê? É respeito com o público. Quando você sente esse frio na barriga, é que você sabe o tamanho da sua responsabilidade. Mas o fato é que depois que passou 5 minutos, aí você engrena. Por quê? Você conhece do assunto, aí vai fluir, e você vai curtir o que você está fazendo. O que você não pode, obviamente, é não curtir o que você está fazendo. Isso tem que ser legal para todo mundo. E quando é legal, aliás, professor Matias, o que Platão nos ensinava? Que educar é um ato... Erótico. Educar é um ato Sempre erótico. foi. Por quê? Querendo ou não, esse jogo de sedução. As pessoas precisam sentir que você está alegre, está entusiasmado, está motivado, está excitado com a ideia de transmitir o conhecimento. E aí é o quê? Esse encontro de vontades entre o querer e o doar. E aí pronto, não tem o que dar errado. Frio na barriga durante 5 minutos, normal. Depois você vai sentir um prazer enorme de estar fazendo aquilo, de estar compartilhando um pouco daquilo que você conhece com as pessoas. Professor Moretti, tem mais aqui uma pergunta, acho que foi o seu Zé Maria. Ô, seu Zé Maria, boa noite. Né? E ele disse, eu tenho esse problema de falar alto, alguns reclamam porque escuto pouco. Então, isso é importante, hein? O professor falou, porque é pessoa que grita para falar, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, assim, tem hora que você fala mais alto, tem hora que você fala mais baixo. Mas se você sabe que você tem um timbre de voz alto, eu, professor Matias, tivemos um professor na casa que ele dispensava microfone até em auditório com 300 pessoas, porque ele berrava. O senhor lembra disso? Então, assim, é uma pessoa que dispensa o microfone, mas ele tinha noção do alcance da voz dele. Então, isso que é importante. Se você se conhecer, você sabe que você fala alto demais, então, assim, fala mais baixo. Né? Percebeu que está crescendo, de repente combina com alguém lá na plateia. A pessoa vem, ó, dá uma piscada para você. Né? Olha, você começar a gritar, você avisa. Aí, até que você se autopolicie e consiga falar num timbre de voz que seja agradável. Porque, assim, tem uma coisa importante. O orador tem que ter um bom timbre de voz. Timbre não quer dizer que a voz tenha que ser boa. Nós já tivemos, infelizmente, o professor Matias lembra, de alguns alunos que reclamavam do timbre de voz de alguns professores. Porque, de repente, assim, às vezes a pessoa não tem aquela voz de tenor e ainda resolve gritar, então, assim, né? Então, assim, calma, fale de maneira pausada para que as pessoas entendam o que você está falando, ainda que você fale rápido, como é o meu caso. Mas dicção, abra a boca para falar, entendeu? Só não exagera. Começou a falar alto demais ou baixo demais, se controla. A voz, numa palestra, ela tem que subir, ela tem que baixar, né? Altos e baixos. Não mantém o mesmo timbre sempre. Nem alto e nem baixo. E nem na média. Tem que alternar. Por quê? Senão o público dorme. Imaginou você que é professor e que dá aula à noite. O cara trabalhou o dia inteiro. E ainda chega lá e você usa sempre o mesmo timbre de voz, ele vai dormir na sua aula. Ele vai dormir. Se mesmo às vezes, né, professor Matias, a gente que grita bastante, o aluno ainda dorme, né? É difícil isso. Já pensou? Sexta-feira, última aula, metodologia do trabalho científico. Essa é complicada. Tem que ser herói. Tem que ser. Professor, tem mais, olha, tem alguns ex-alunos aqui mandando, né? Abraços, Edivan, Um abraço a aí também. Neide. São muitos, gente, tá muito rápido aqui, não dá nem para citar o nome de todos. Estou vendo aqui que tem uma aluna, a Kathleen, que está falando para você. Tem saudade das suas aulas, hein, Lúcia? E dos seus personagens. Dos meus personagens, né? Pois é, eu tenho saudade, de vez em quando abaixo o Ners da Capitinga, né? Vem o Ners contar os causos, né? Mas tem que ser. Corta para mim aqui na tela da professora. Isso aí, Kathleen. Um abraço. Puta, que show. É muito bacana. Professor Moretti arrebentou aí, respondeu todas as perguntas. E eu quero dizer aqui para vocês,
Eu vou pedir até para a Lúcia colocar aqui nos comentários. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma questão, indicar a faculdade para o processo seletivo, que já está em andamento, digital e presencial com hora marcada, é o telefone 4335-5093. Se a senhora puder digitar na tela, 4335-5093, poderá entrar em contato. O nosso coordenador comercial, que está aqui conosco, o professor César Augusto Fernandes de Brito, fará o atendimento, recepcionará e agendará um dia e hora com os cuidados que nós devemos ter hoje, com a orientação da Secretaria de Saúde, para não ter nenhum problema e será bem recebido. Se preferirem fazer digital, ele dará todas as orientações. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Moretti e dizer para ele que ele realmente é uma lenda viva. Não tem nada igual, vai ser difícil substituir, Moretti. Você precisa viver muitos anos, porque o mundo, a juventude, esse mundo moderno precisa muito de pessoas com a sua qualidade, com o seu temperamento, com o seu conhecimento, para o grande progresso. Nós vamos entregar esse mundo na mão dessa juventude, professor Eduardo, professora Lúcia, com muita sabedoria, muito conhecimento. E, acima de tudo, pessoas conciliadoras, pessoas que gostam de integrar, pessoas que solucionam conflitos. Então, isso é muito importante para todos nós. O professor César acaba de colocar embaixo aí o nosso WhatsApp, 24 horas no ar, 4335-5093, estaremos à disposição. Então, após as considerações finais do professor Moretti, professora Lúcia quer ainda fazer mais alguma sustentação, professor César quer entrar no ar para fazer um agradecimento? Professor, então, colocando aqui... Fala alguma coisa ou não? Professor Matias, professor Moretti, só uma colocação aqui ainda da Valquíria, Valquíria Ramalho, em relação ao Tribunal do Júri, é preciso relembrar que no Tribunal do Júri nós temos, né, em plenário juízes leigos, né? Juízes leigos e a sociedade que está ali sendo representada, e a sociedade representada, você tem que levar uma linguagem que o jurado, né, saiba interpretar. Então, não adianta você levar teorias aos jurados, porque eles não são técnicos, né? Eles são exatamente leigos. Eles representam a sociedade. E é isso, essa é a mágica da tribuna, né? Que por séculos, quer dizer, nós sabemos que na Roma Antiga, na Grécia, eles já tinham essa a arte, né? Professor Moretti, da tribuna, de ir à tribuna. E exatamente isso, é a comunicação, né? É o falar. E o Tribunal do Júri ele tem esta mágica, né? A mágica no plenário. Não só até o Tribunal do Júri, eu digo até a própria sustentação oral, né? Professor Matias, professor Moretti, né? Onde, quando você está no tribunal, diante ali de uma tribuna, né? Então, é muito importante a sua postura, a sua forma de falar, o seu conhecimento, tudo isso que o professor Moretti, né, fantasticamente nos pontuou aqui. Então, isso é importante, não só no Tribunal do Júri, mas, inclusive, nas sustentações orais. E o professor Matias, né, meu, né, contemporâneo aí de várias audiências, né, nós ali como ex-adverso em várias audiências sabemos disso, né? O quanto é importante esta questão da oratória ali, as nossas alegações, as nossas intervenções e exatamente da forma, né, fantástica como o professor Moretti, né, nos pontuou aqui. Então, muitas vezes pode parecer um circo, Valquíria, a questão do Tribunal do Júri, mas não é um circo. É a forma de atuação, porque lembrando que cada profissional tem o seu estilo, né? Desenvolve o seu estilo, desenvolve, né, a sua marca, né, professor Moretti, de como vai atuar naquele determinado plenário. Então, é isso, é levar essa, né, linguagem. Legal. Muito obrigado. Professor Moretti, quer falar mais alguma coisa? Não, só mais uma vez, diretor, agradecer o privilégio, né? E a honra de ter podido aí abrir essa série de lives aí que o senhor está organizando, né? A deferência, o respeito pela minha pessoa e o senhor saiba que tem aqui um parceiro, um amigo e um admirador também. Então, aquilo que o senhor
quiser fazer, desenvolver, sabe que você pode contar comigo, né? Tamo junto. Itzui, é nóis. Professora Lúcia, obrigado também pelas palavras gentis, pelo privilégio aí, coração, pelo privilégio de ter podido estar com a senhora aqui essa noite. Agradecer aos nossos queridos acadêmicos, aos advogados, estagiários, enfim, todo o povo da área do direito e todos aqueles que, de alguma forma, investiram um pouquinho do seu tempo, porque não é perder, investiram um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, viu? Obrigado a todos e muito obrigado, é claro, a Deus, o grande arquiteto do universo, por essa oportunidade, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, Valeu, professor Moretti. Que Deus te abençoe na empreitada aí da presidência do Rotary de São Bernardo do Campo. Eu sei que a sua atuação lá tem sido muito efetiva, junto ao atendimento, à responsabilidade social, ao Colégio Camp, um dos colégios de maior qualidade que nós temos na região de todo o ABC paulista, e hoje está na sua mão, nessa gestão maravilhosa. Tenha certeza, para nós é uma grande alegria, é um grande prazer. E estar do seu lado, professor Moretti, é um momento de muita satisfação pessoal, de muita satisfação cultural. Então, que Deus abençoe, muito obrigado por tudo isso, e eu encerro sempre a minha fala dizendo o seguinte: juntos nós somos fortes, mas unidos nós somos invencíveis. Por essa razão que vem o nosso lema criado lá atrás, professor Moretti. Na FAPAM, o aluno está sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, tchau para todos vocês, e até amanhã, às 20 horas, aqui nesse mesmo Facebook da FAPAM. Tchau, tchau. Valeu, Luciano. O professor Matias já caiu fora. Tchau, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso aí a todos. Para nós. Valeu, César.